Chegamos na terceira aula do nosso módulo gratuito de marketing digital para pequenas e médias empresas. Meu nome é Eduardo Campos, eu sou publicitário especialista em marketing digital há 5 anos e eu trabalho com gestão de relacionamento com o cliente no ambiente digital, com inbound marketing e gestão de tráfego. E como eu prometi para você, nesse módulo a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é como manter o relacionamento com seu cliente nessa época de crise. Para manter o relacionamento com alguém, a primeira coisa que você precisa entender é que relacionamento não está relacionado diretamente à venda. É claro que um bom relacionamento lá na frente vai vender o seu produto, ele vai agregar mais valor para sua marca. Mas o relacionamento, o bom relacionamento, ele está na ausência da necessidade de venda. Assim, o seu cliente engaja com você de uma maneira verdadeira e realista. Ele não está lá com você imaginando que você vai vender para ele um produto ou não. Ele está ali porque ele se sente ajudado por você e porque ele está feliz em estar do seu lado. E nessa época de crise, mais importante do que nunca é a gente manter um relacionamento. Imagina que você tem uma agência de viagem e que um cliente seu quer cancelar a viagem e você simplesmente fala para ele: não pode cancelar, remarca a viagem, pelo amor de Deus, não cancela agora. Você parece desesperado e o seu cliente não tem a informação que ele precisa. E ele vai, procura na internet como cancelar minhas viagens ou como remarcar minhas viagens, e uma outra agência de viagem ajuda ele nesse processo de entendimento, de busca por informação. E explica para ele a importância de não cancelar nesse momento, mesmo assim explica para ele quais são os direitos dele, como ele deve proceder e tudo mais. E aí quando ele chega lá no seu negócio depois dessa crise, ele pode até não ter cancelado a viagem com você e ter remarcado. Mas antes de te contratar de novo, ele vai pensar 2 vezes. Por quê? Porque você não criou uma empatia com o seu cliente, certo? Então lembre-se sempre que o bom relacionamento ele está na ausência da necessidade de venda. E aí a gente vai falar agora de 3 formas de manter o relacionamento com seus clientes, para pequenas, médias e grandes empresas. Se você tem uma pequena empresa, a primeira estratégia que eu vou falar para vocês é sobre o uso do WhatsApp. Todo mundo hoje em dia está com o celular na mão para fazer qualquer coisa. Para ligar para alguém, para procurar uma informação, para agendar um horário para ir em algum lugar, pode ser até o seu estabelecimento. Então, por que não se relacionar com essas pessoas através do seu WhatsApp? Lembre-se sempre só de não ser invasivo com a privacidade das pessoas. Elas não estão ali para comprar, elas não estão ali para ir até o seu estabelecimento. Elas estão ali para conversarem. E tem que ser uma conversa simples, direta, objetiva. Então, vou dar um exemplo bem prático. Imagina que você tem um salão de beleza e várias mulheres iam lá todos os meses. Tinha mulher que ia uma vez por semana para fazer unha, manicure, pedicure, para cortar o cabelo elas iam a cada 2 meses, por exemplo. E o seu salão está fechado faz 1 mês. E aí? O que essas mulheres estão fazendo? E se você criar uma lista, uma sequência de materiais que você possa disponibilizar para elas de maneira gratuita, de como elas podem fazer as coisas na casa delas. Como cuidar da unha, como cuidar de tudo que elas faziam no salão, do que for possível fazer em casa, só que você vai mandar isso para ela pelo WhatsApp. E aí você pode começar a conversa assim: fulana, tudo bem? Aqui é o Eduardo do Salão de Beleza X. Você veio aqui com a gente um pouquinho antes da crise e aí depois a gente teve que fechar as portas pelas recomendações de saúde e tudo mais. Mas mesmo assim eu estou mandando uma mensagem para saber o que você achou da última vez que você veio aqui e se você está precisando de alguma coisa, se a gente pode te ajudar de alguma forma. Fazer isso pelo WhatsApp dá um retorno absurdo. Só que a partir do momento que a sua empresa vai de uma pequena empresa para uma média empresa, a quantidade de pessoas aumenta. E a quantidade de dúvidas que essas pessoas têm também tende a aumentar. E quando você tem um serviço que ele é muito personalizado, ele raramente cresce muito. Por quê? Porque o seu relacionamento também tem que ser personalizado. E então, o que eu faço para eu continuar o meu relacionamento com as pessoas se eu tenho uma empresa que eu já não estou mais dando conta de fazer isso via WhatsApp? Bom, você tem algumas opções. Uma dessas opções é utilizar anúncios pagos. Então você vai separar uma lista com seus clientes, com os e-mails e os telefones deles, apenas esses dados. Você vai colocar essa lista lá no Facebook, no gerenciador de anúncios do Facebook. Você vai criar um público personalizado utilizando essa lista. E aí você vai criar uma sequência de anúncios que são voltados só para quem já é seu cliente. E aí os anúncios, eles podem seguir a mesma abordagem que a gente seguiu lá na dica que eu dei para vocês do WhatsApp. Fulano, a gente não está atendendo fisicamente, mas eu estou aqui.
para conversar, para entender o que você precisa, para te ajudar. Dessa forma, o seu cliente vai perceber que você continua ativo, que você continua ali do lado dele, no dia a dia dele, assim como era lá atrás. E com isso, o seu negócio tende a ter muito menos prejuízo no alcance de pessoas, no engajamento que o seu público já tem com a sua marca. E aí, é claro, você corre menos risco de perder cliente futuramente para o seu concorrente, porque na época da crise, na hora que ele mais precisava de você, da sua ajuda e do seu apoio, você estava do lado dele. A segunda estratégia para as médias e grandes empresas, que funciona muito bem hoje em dia, é a utilização de e-mail marketing. Vocês podem falar assim, mas ninguém vê e-mail mais. Quem é mais jovem não vê e-mail, só está em WhatsApp. Quem é mais idoso não vê e-mail, só está em WhatsApp. Bom, eu gerencio alguns clientes que eles têm ali 10, 15, 20, 50 mil leads. Com leads eu quero dizer nome e e-mail das pessoas que já compraram com eles, que já se interessaram e por aí vai. A taxa média de abertura dos e-mails, ela varia de 30% a 50%. E isso é uma métrica muito boa, isso é um valor muito bom para uma base, por exemplo, de 10 mil pessoas. Se eu tenho 3 mil pessoas abrindo o meu e-mail, significa que eu estou me relacionando com 3 mil pessoas. Para uma base de 50 mil pessoas, se eu tenho 25 mil pessoas abrindo os meus e-mails, significa que eu estou conseguindo manter o meu relacionamento com 25 mil pessoas. Então, a nossa ideia não é atingir 100% das pessoas, porque isso é técnica e humanamente quase que impossível. Mas a nossa ideia é manter o relacionamento com o máximo de pessoas possível. E quando você usa e-mail marketing, se você tem uma base já segmentada ali de leads, você sabe o que cada um comprou, ou qual que é o hábito de compra e de consumo de cada um, você consegue personalizar os seus e-mails. Então você consegue dividir, você consegue fragmentar ali a sua base de leads em várias listas diferentes para trabalhar elas em momentos individuais. Por exemplo, quem comprou com você ano passado, mas não comprou esse ano, quem comprou de você no último mês, quem comprou na última semana, ou quem está na sua base, mas nunca comprou o seu produto. Você sabe que a pessoa que já comprou o seu produto tem muito potencial de comprar de novo se ela gostou do produto. Então, se você tiver uma base separada ali das pessoas que já compraram o seu produto e deram uma avaliação positiva sobre o seu negócio, elas podem te ajudar muito nesse momento de crise. Porque elas, por exemplo, podem já entender a solução que o seu produto traz e elas podem querer esse produto na casa delas. Então, ao invés de elas irem até o estabelecimento, elas podem comprar, por exemplo, por delivery. Mas para isso, você precisa ter a segmentação da sua base de leads feita da melhor maneira possível. Se você precisar de ajuda para algumas das estratégias que eu falei aqui, principalmente as estratégias de anúncio e as estratégias de envio de e-mail marketing, você pode me chamar, eu estou deixando aqui o meu WhatsApp e o meu contato de e-mail profissional, pode me chamar lá, eu te ajudo, a gente elabora ali, a gente estrutura um planejamento de mídia bem bacana para a sua empresa, tá bom?